Busque o que está adormecido em você e transforme sua vida. Reconheça seu verdadeiro valor. Está no ar pela Mundial. Programa Despertar do Conhecimento. Com os terapeutas do conhecimento com meus amigos, com eu também, né? Darcy, o Eliseu e a Patrícia. Um belo dia acordamos e chegou aquele friozinho, é o inverno. Momento de ficar quietinho, o in máximo se instalou. Ao inverno corresponde o elemento água e aos rins, responsável por filtrar todas as nossas águas. Agora a natureza dorme, um ciclo se encerra. A emoção que desequilibra os rins é o medo. Medo do quê? Se amamos, se confiamos, se fluímos, não é preciso ter medo das mortes, dos fins, dos ciclos. Sabemos que tudo recomeçará de uma nova forma na primavera. Importante lembrar como vamos explicar sobre as nossas emoções, que existe uma relação simbólica entre as nossas águas e todas as questões emocionais. Portanto, pelos rins passam todas as nossas emoções e sentimentos. Será neles que as vibrações têm a oportunidade de serem filtradas e excretadas. Bom dia, você que está acordando agora, você que está indo para o trabalho. Estamos aqui novamente, como a Darcy disse, para trazer mais informações para você que está preparando para iniciar o seu dia, a sua semana. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa Despertar do Conhecimento. Eu sou Patrícia Brito, estou aqui com a Darcy e com o Eliseu Duarte. Sejam bem-vindos mais essa manhã maravilhosa. Igual a mensagem que a Darcy acabou de ler, né? Falando sobre os rins. Os rins é um dos principais órgãos vitais que a gente tem. Ele tem a função de estar filtrando o nosso sangue e com isso produzindo a urina, né? Que é os elementos tóxicos do nosso organismo que a gente vai eliminar. Juntamente com os rins, nós temos as suprarrenais, que tem a função de produção de alguns hormônios. Exemplo, a adrenalina e a noradrenalina, que são jogadas na corrente sanguínea quando a gente presencia algum momento de fuga, quando a gente passa por alguma situação de medo, quando a gente presencia, exemplo, um assalto ou um acidente na rua, a gente leva aquele choque. Esse choque nada mais é que a sua suprarrenal produzindo um excesso de adrenalina, lançando na sua corrente sanguínea, para que você entre em estado de alerta, que você precisa de reagir imediatamente com relação àquela situação. Isso quando ocorre, geralmente o excesso de adrenalina faz com que o fígado comece a produzir a glicose. Por quê? É a glicose que vai te dar energia para você reagir. A adrenalina simplesmente foi um impulso e a glicose é que vai fazer você ter energia para agir diante daquela situação. E, infelizmente, quando a gente passa por situações de estresse por muito tempo, ou a gente passa por uma situação de raiva, e que toda vez nós lembramos daquele episódio e que nos deixou muito magoado, com muita raiva ou tristeza, seja como for, faz com que o nosso organismo corresponde fisiologicamente e psicologicamente às emoções daquele episódio. Isso faz com que o organismo ele lance, mesmo a gente não estando presenciando aquele fato que já passou faz tempo na nossa vida, faz com que ele lance novamente concentrações de adrenalina na nossa corrente sanguínea, fazendo com que o fígado comece a produzir a glicose em excesso. E isso, se o pâncreas ele não produzir a insulina suficiente para equilibrar a quantidade, a concentração de glicose no nosso organismo, e isso tornar-se uma coisa constante na nossa vida, esse tipo de emoção, faz com que a gente desenvolva, infelizmente, a tal conhecida diabetes emocional. Então, para isso, né, para esse tipo de episódio, se você está passando por uma situação que não consegue lidar com ela emocionalmente, tem alguma certa dificuldade, seria indicado você estar trabalhando alguma terapia que possa trazer o reequilíbrio, como o reiki, ou fazer massagens para relaxar, abaixar o seu nível de estresse, aumentar a sua autoestima. Isso traz saúde para os rins, ou até mesmo fazer umas sessões de algum tipo de terapia floral,
Pode ser o floral de Bach, floral de Minas, Saint-Germain, e tem muitas outras linhas de florais no mercado que a gente pode estar proporcionando a qualidade e o bem-estar para você. Bom, aqui o Eliseu dá um início para que a gente tenha a noção do como o rim funciona e como ele é vital. E ele é importante mesmo, porque ele organiza o nosso corpo como um todo. Falando um pouco da yoga, né? Vou falar de uma forma que yoga ela abrange os 4 grupos de benefícios mesmo, tá? E também atua no rim, que é o nosso tema. Então, a questão anatômica, ou seja, física, né? Ele melhora a postura, flexibilidade. Ela é considerada a mãe do alongamento. Então, quando você faz as posturas do yoga, você já exercita esses órgãos internos que a gente fala, que a gente não só envelhece externamente, a gente envelhece interno. Então, precisa esse exercício interno também. Neuromuscular, que é relacionado à tonicidade, músculos menos tensos. A gente faz mais solto, né, os movimentos e menor gasto energético. E o rim também, como ele tem essa função de filtrar, é interessante saber lidar com ele, deixá-lo preparado para receber os alimentos, enfim, porque ele faz essa separação. O emocional, que é ligado à concentração, ao relaxamento, que são imprescindíveis para o controle da ansiedade, dos medos, que o rim também, em mau funcionamento, ele dá problema em relação a medo, autoritarismo. Com a respiração, você equilibra todo o seu corpo. E fisiológico, saúde dos órgãos, através do massageamento, que foi o que eu falei anteriormente, que é provocado pela modificação das pressões internas, que melhora a condição circulatória geral. Então, quando você massageia com as posturas que nós fazemos, que você pode fazer também através do yoga, você vai curando também o seu rim, o sistema, o chakra esplênico mesmo, que fica nessa região. É interessante que quando você trabalha, né, com a yoga, você não está trabalhando só a questão da postura, a correção de postura, a correção de respiração. Quando você corrige a sua respiração, você também está aumentando o seu fluxo de energia vital. E essa energia vital ela é imprescindível para a saúde dos rins. Os rins, por exemplo, ele tem um trabalho bem desgastante, pois ele filtra os nossos 5 litros de sangue por dia 30 vezes, ou seja, 30 vezes por dia os nossos 5 litros de sangue passa pelos rins, e o que vai produzir é mais ou menos 1,5 litro de urina por dia. Ou seja, ele tem uma função imprescindível na nossa saúde, na vitalidade. Eu ia comentar também que a desarmonia dos rins suprarrenal e a bexiga são acentuadas com as dificuldades de convivência afetiva, familiar. A convivência familiar é a base para a vida afetiva. Uma criança que na infância vivencia conflitos familiares leva para a sua fase adulta sentimentos com raiva, medo, angústia, e essas experiências negativas geram muita insegurança na vida adulta, né? A sua capacidade de buscar um parceiro ou parceira, a capacidade de amar, de se relacionar, são fatores que nos levam a desenvolver emoções que podem ser positivas ou negativas. Quando negativas, vão prejudicar diretamente a harmonia dos rins, né? É interessante também lembrar que a saúde dos rins está totalmente, não só dos rins, mas do nosso sistema urinário, está totalmente ligado a questão de parcerias, alguns atritos que nós temos com os nossos parceiros, nossas parceiras, tanto afetivo como profissional, nos nossos relacionamentos. Se você tem algum problema na questão afetiva, o medo, a insegurança, ou tem alguns resquícios de problemas afetivos, isso vai estar prejudicando a saúde dos rins e da bexiga e da suprarrenal também. Fazendo um adendo, né? Desde pequenas, quando ainda somos bebês, essa característica já pode ser notada, pois tudo depende da hereditariedade genética e energia vital fornecida pelos nossos pais. É muito interessante isso. A questão também do hiperfuncionamento da nossa suprarrenal, que pode ser causado por algum tipo de câncer, algum estado emocional, pode nos levar a apresentar alguns quadros de depressão, algum quadro de pânico, síndrome de pânico, ansiedade. E quando a suprarrenal, né, ela funciona de uma maneira muito lenta, faz-nos tornar apático, com dores no corpo, irritar por facilidade, prejudica o funcionamento também de uma forma indireta do fígado. E isso tudo são problemas emocionais
que podem tornar-se fatores muito marcantes na questão psicossomática, levando você a atingir o seu corpo físico. É direcionamento de problemas emocionais a atingir algum órgão do seu corpo. Sim. Falando um pouco, para a gente entender essa questão até energética e da medicina chinesa mesmo, né? No inverno os rins eles estão mais né? Ou seja, eles estão menos ativos. Então é um tempo que nós temos que dar para o nosso corpo, para o nosso rim principalmente, de parada, né? Para que ele renove. E o momento do ano que eles estão mais vulneráveis e fragilizados é nesse momento. Por isso, todo cuidado é pouco com o nosso rim, os nossos rins, né? O certo nesse momento é consumir alguns alimentos típicos do inverno, do país ou da cidade onde você mora. São as raízes, as sementes, elas de preferência integrais e previamente germinadas, as frutas cítricas, as folhas de cor verde bem escuro, né, Darcy? Verdade. O gostoso, né, nesse período é você aquecer. Então é onde a gente percebe que nós sentimos muito frio, e o frio ele não faz bem pro rim. Então nós teremos que aquecê-lo com sopas, coisas aquecidas, onde nós iremos melhorar o desempenho do nosso rim. Beber bastante água, de preferência água morninha, não bebermos água gelada, nada gelado que não vai fazer bem pro nosso rim. Então, nesse momento, você, como a Darcy está falando, você pode estar usando alguma coisa quente, você pode estar entrando com um chazinho diurético, um chazinho de uma raiz de salsa, ela é refrescante para o nosso sistema urinário, um chazinho de capim-limão, uma cavalinha, algo que vai ser diurético, vai potencializar e trazer, o calor do chá, ele potencializa a energia vital dos rins, e não só dos rins, consequentemente da supra, de todo o sistema urinário. Isso, e também, falando da massagem, eu como massagista, Darcy também, né, Darcy? Também. Fazer massagem mesmo, nessa região, massagem de movimentos circulares, já ativa esse chakra também, passa a mão em toda a região lombar, até um carinho com você mesmo e um cuidado para que essa região fique aquecida, protegida, estimulada. É interessante que nessa massagem, essa automassagem que você pode estar fazendo, você sempre flexionar a mão uma na outra. O calor, o atrito da mão, né, faz com que você potencialize a energia do chakra umbilical, que é a região do umbigo, tanto do chakra básico, até mesmo do chakra esplênico, então, né, que os rins estão compreendidos entre esses três chakras. É legal também vocês perceberem que, né, fazendo uma reflexologia, você utilizar o ponto do rim. Sabe aquela dobrinha que fica no meio do pé, bem no meiozinho, entre os dedos, quando você dobra assim o pezinho, tem aquele pontinho lá. Aperta ele, se você tiver com alguma dorzinha, aperta ele um pouquinho, com mais frequência, vai massageando devagarzinho, você vai ver que a dor vai cessando, vai acabando devagarzinho. Isso é você sedar o ponto de dor. É interessante também a gente orientar que no inverno, como a energia vital dos rins cai um pouco, é interessante que você procure consumir 50% de sua alimentação seja de alimentos crus e também reduzir a concentração de sal, pois isso vai ajudar o seu organismo a manter vitalizado e ao mesmo tempo passar por um processo de desintoxicação. Quanto mais alimentos crus você ingerir, mais vitalizado o seu rins vai ficar. Porque a partir do momento que você cozinha ou faz um refogado do alimento, isso você acaba retirando toda a vitamina K que o alimento tiver. Ou algum tipo de ácido importante, tipo o ácido cítrico, que é bom para a saúde dos rins também. A partir do momento que você frita ou cozinha o alimento, você faz a ebulição desses nutrientes que vai fazer falta para a vitalidade dos rins. Além do que a Darcy e o Eliseu falou, que são de suma importância, a questão do funcionamento, de como as relações afetivas atrapalham mesmo o funcionamento dos rins, já que a própria função dele já explica, ele filtra. Ou seja, então, se a gente pensa também, tem pensamentos destrutivos, não gosta de relacionar com as pessoas, você acaba também filtrando essas toxinas e que o seu rim
pode parar mesmo. Perceba quem da minha família, ou se eu. Geralmente é uma geração inteira que tem problema no rim, em outras partes nesta região. Eu queria falar um pouco do chakra, que atua mais no rim, né, no pâncreas, toda essa região que é o chakra esplênico umbilical. Ele é localizado na lombar e mais abaixo do umbigo, ali no nível do pubis, está relacionado com as glândulas suprarrenais, que elas são assim o carro-chefe mesmo do nosso corpo também, que rege a coluna vertebral e os rins, né, Darcy, Eliseu? Então, os rins direito, por exemplo, se a pessoa que tem um problema nos rins direitos, se você tem sofre de alguma desarmonia no rim direito, isso pode estar ligado a algum conflito seu com algum ente querido. Ou até mesmo porque você está faltando com respeito com a individualidade do próximo. E esse tipo de sentimento que você tem atrito com relação ao outro, leva você a ter dificuldade na convivência com a pessoa, com o ente querido. E essas emoções reverte a você, prejudicando o seu rim direito. A mesma coisa acontece no rim esquerdo, só que de uma forma diferente. Aí não é a falta de respeito ao próximo, mas sim consigo mesmo. Você não respeita a sua individualidade. E você não tem respeito e amor próprio por si mesmo. Então, essas coisas que você fica se introjetando, esse conflito interno, traz para você um desequilíbrio, energias ruins que vai desequilibrar e atingir o seu rim esquerdo. Exemplo é a culpa, achar que você é o culpado pelo erro dos outros, que você é culpado por tudo. Achar que você é o desastre do universo. Isso é um tipo de energia muito ruim que acaba atingindo o seu rim esquerdo. Olha, eu vou fazer uma comparação. O rim esquerdo guarda mais frio, que é o rim da mãe. E o rim direito guarda mais calor, que é o rim do pai. Se a força do rim esquerdo for maior, então o bebê tende a sentir mais frio. E se a força de um rim direito for maior, então o bebê sentirá mais calor. Isso quando eu falo quando a criança nasce, quando a criança está no início da vida da criança. Isso também explica porque homens e mulheres têm relações diferentes com frio e calor. Veja como um exemplo que hoje em dia já temos até carros que regulam a temperatura de saídas de ar-condicionado separadas para motoristas e passageiros, porque o rim do homem é naturalmente maior e o mais forte que o da mulher. Isso é muito interessante, né, Patrícia? Isso, e tanto que, olha que coisa, né? A cor do chakra que rege na região do rim é o laranja. Por quê? Porque ele ele tonifica, é uma cor acolhedora, estimula a alegria, é uma cor social o laranja, né? Quando você usa o laranja, geralmente as pessoas usam até para ir para academia, cores alegres, porque se socializa, traz otimismo, expansividade, equilíbrio emocional também. Traz uma confiança, automotivação, que é o que a gente precisa. E quando a pessoa tem uma dificuldade com esse órgão, ela não tem muita motivação própria, que é o que o Eliseu falou, senso de comunidade. Então, é muito importante se perceber. Por isso que o nome do nosso programa é Despertar do Conhecimento, porque é só o autoconhecimento e prestar atenção nesses órgãos dentro de nós é que a gente consegue tratá-los de uma forma saudável, né? E você pode buscar esse autoconhecimento através de cursos, fazendo cursos, técnicas terapêuticas, fazendo algumas sessões para orientar. Às vezes você está passando por algum problema que você não consegue visualizar a solução daquilo, mas um terapeuta, sendo a terceira pessoa, por fora da situação, pode te trazer uma visão diferente e com isso você conseguir superar a sua problemática diária. Para isso, busque nossos terapeutas. Somos muitos terapeutas e cada um na sua especialidade. Precisando só procurar no site www.despertardoconhecimento.com.br. Isso aí. Outra questão também que a gente deve alertar sobre o nosso sistema urinário, né? É o que você tem levado, como você tem conduzido a sua vida. Se você tem apego a algum sentimento, apego a alguma coisa que já passou já está no passado e você não consegue se libertar disso, esse tipo de emoção vai fazer com que você cultive certas mágoas e vai fazer com que você tenha dificuldade de eliminar mais os seus resíduos. E esse acúmulo de resíduo que o seu organismo vai reter, provavelmente ele vai fazer o quê? A produção dos cálculos renais, cálculos indesejáveis. Né? Então é necessário você estar sempre atento à sua parte emocional. Se você anda aí guardando muita mágoa,
muito ressentimento, procure logo algum meio para você se libertar dessas mágoas indesejáveis, pois isso pode vir a afetar, se não afetou ainda, vir a afetar no futuro, trazendo a desenvolver algum mal dos rins, né, ou até desenvolver um cálculo renal. As doenças ligadas ao desequilíbrio da água incluem as doenças renais, impotência sexual, olha, toma cuidado, hein? Masculina e feminina, incontinência urinária, dentes e ossos fracos, dores lombares e nos joelhos, alterações auditivas e visuais, falta de vontade e memória fraca. Gente, vamos cuidar do nosso rim, né? É tão interessante esse programa e essa equipe de terapeutas que está aqui disponível para ajudar você, porque, entre nós temos reikianos, massoterapeutas, numerólogos, fitoterápicos, plantas que mexem com ervas, com teatro, com yoga. Nós temos vastos conhecimentos, então é interessante. Eu, como terapeuta transpessoal, nós tratamos a questão do rim e de outros traumas, que foi o que o Eliseu falou também, a Darcy, através da respiração. Porque quando você respira, você expande a sua consciência e você acessa canais que às vezes nem foi nessa vida. Às vezes foi em outras vidas e você acaba trazendo isso por gerações, que também o Eliseu falou. Então, procure um de nós. Nós vamos orientar cada um na sua especialidade e que com certeza vai tirar esse sofrimento que muitas vezes você sente, você que está aí ouvindo a gente, esse horário. Muito obrigada pela companhia, né, gente? Seja sempre bem-vindo, que nós estaremos sempre aqui à sua disposição. Não se sinta abandonado. Tem os terapeutas do Despertar do Conhecimento a seu dispor. É interessante frisar isso que a Darcy e a Patrícia falou, do tratar dos seus problemas. Nós temos o tarô terapêutico, que busca orientação através das cartas do tarô, não fazendo uma abordagem só esotérica, mas uma abordagem de orientação, de autoajuda. Não aquela coisa de prever o futuro, mas de orientar você através do tarô, através das cartas, através do lado mais psicológico, mais emocional. Também tem a numerologia kármica, que eu sempre fiz, que eu acho muito bacana, que é um trabalho da Darcy, que ajuda você a descobrir certas visões do passado ou da vida passada, que é utilizada através também dos arcanos maiores do tarô. Isso é muito importante. Mas o tema que a gente veio abordar hoje sobre os rins é um tema muito extenso. E ele está sempre relacionado aos nossos sentimentos, como medo, insegurança, autoritarismo, entre outras, né, questões. E isso é muito extenso. Poderíamos ficar aqui por muito tempo falando. Mas, desde já, a gente vai agradecendo a sua companhia por estar aqui conosco, ouvindo as nossas informações que a gente trouxe para você. Mas não deixe de estar buscando a ajuda dos terapeutas do Despertar do Conhecimento, né? Nós temos vários cursos que podem estar te ajudando. Por exemplo, agora no dia 27 de julho, a gente está começando um curso de cromoterapia. No dia 28, temos o de ervas medicinais. No dia 3 de agosto, já tem o Reiki 1. Dia 4 de agosto, nós temos o Reiki 2. Dia 17, a radiestesia, que ajuda você a equilibrar, juntamente com a radiônica, as energias da sua aura, dos seus chakras, através da mesa radiônica também, que é muito interessante. E por aí vai. São imensidões de cursos que a gente pode estar oferecendo para você se conhecer, se descobrir e se reorientar. Não só através de cursos, mas também através de atendimentos. Se você não tem afinidade de estar fazendo um curso para se tornar-se um profissional da área, mas você pode estar passando por atendimentos para buscar o seu autoconhecimento. Porque você tem conhecimento, você já nasce com algo inato. Porém, às vezes ele está adormecido. Ele precisa despertar para trazer algumas soluções para você. Aproveito a oportunidade para falar sobre a numerologia kármica. Isso vai despertar em você um autoconhecimento. Você vai aprender a se conhecer melhor. Precisando da minha ajuda, né? Claro, todo mundo precisa um do outro. O meu telefone é 99502-4333. 99502-4333.
O nosso site, né, é o www.despertardoconhecimento.com.br. Eu, como vocês sabem, né, eu sou atriz, trabalho também com a parte de arte, mesmo terapia, de yoga, o reiki. Então, se vocês quiserem saber, tem tudo no site, né, os nossos dados, as nossas informações, as nossas formações. Vá conferir, entre em contato com a gente para tomar um café, para conhecer mesmo. Nós fazemos um trabalho bem sério de consciência, porque nós sabemos o quanto é importante cuidar do ser, né? Que é o real aqui nessa terra mesmo. Então, o meu telefone é 98361-4766. 98361-4766. Quer falar o seu, Eliseu, também? Antes de falar meu telefone, eu quero frisar que o nosso trabalho que a gente vai estar desenvolvendo no futuro, né, Patrícia? O teatro terapia. Isso mesmo. Que é trazer as técnicas do teatro para tirar a sua inibição. Que às vezes a inibição, a timidez, a insegurança te traz desarmonias para a sua saúde física. E o teatro terapia te proporciona reequilibrar essa energia. E já falando sobre isso, já alerto que no nosso próximo programa do dia 29, o tema será ansiedade, que será abordado pelas nossas amigas Renilde, Lenora e Luci. O meu telefone de contato é o 962-843559. Devagar, Eliseu, devagar. Vou repetir mais lentamente, como diz a Darcy. 962-843559. Gente, muito obrigado. Tenha uma ótima semana, uma semana cheia de paz, luz e energia para vocês. Muito amor no coração. Isso, até segunda. Um beijo, tchau. Tchau.